Yo, Geeks, turíssima! Vamos então aqui analisar o capítulo 120 do mangá de Kaiju número 8. Confesso pra vocês que eu já não me lembrava mais de Kaiju. com esses lançamentos do autor totalmente esporádicos, malucos e tudo mais. E a gente tem uma coisinha pra criticar nesse capítulo também. Eu acredito que tá tendo um pouquinho de enrolação pro nosso mano Naoi aqui em relação a Kaiju número 8. A gente vai falar um pouquinho mais depois sobre isso no final do vídeo. Mas por enquanto nós começamos o capítulo com a Mina ficando em choque com o Kafka desaparecendo da frente dela. Lembrando que o Kafka, juntamente ali com o Kaiju número 8, estavam completamente inconscientes, quase, na verdade, já à beira da morte, enquanto ela está analisando todo o processo, né? Tipo, completamente incrédula sobre o seu levantar, sobre o seu ressurgimento, o famoso Arise lá do Jinwoo em Solo Leveling. Como nós vimos no último capítulo, nós podemos observar que o Kaiju número 8, controlado agora pelo Kafka, consegue bater de frente contra o Kaiju de Meireki, dando uma porrada ali na costela esquerda do monstro, indo pra cima dele completamente. A gente vai falar mais sobre esse capítulo depois da vinheta. A gente retorna com o Narumi, ficando realmente agradecido, ficando realmente ali empolgado por ter conseguido passar o bastão, que ele havia conseguido passar o bastão. Isso é algo muito importante e interessante, porque o Narumi, ele foi crucial para o treinamento do Kafka, porque ele acabou ali pegando a segunda parte do treinamento, como nós conversamos na análise ali das páginas coloridas. O Kafka treinou com o Hoshina as formas, né, para modificar as formas do Izao e poder lutar contra o Kaiju número 8, e depois o Kafka acabou aprimorando um pouco mais as suas habilidades com o Narumi, para que pudesse ter um minuto ali com uso, com controle sobre os poderes e as habilidades do Kaiju número 8. Então ele tá satisfeito de ter conseguido passar o bastão e agradece o Kafka Ribino por isso, né? Tá na hora de mostrar sua verdadeira força, e o Narumi com aquela cara empolgadaça dele sobre o que o Kafka vai fazer a partir de agora. A gente tem essa clássica página, né, essa clássica imagem da aura do Kaiju número 8, que eu acho sempre legal, né, quando o Naoya, ele desenha o Kaiju número 8 com essa parte branca, né, com esse fundo branco, só destacando ali a sua característica mais acinzentada, né, que ele sempre aborda para os Kaiju, e isso acaba dando ali uma aura pro personagem, né, como se fosse realmente ali uma imagem de que eu estou aqui, né, vai ficar tudo bem porque agora eu estou aqui, né, no nível realmente que o All Might consegue proporcionar em, eu já ia falar em One Punch Man, quem dera o All Might fosse mesmo de One Punch Man, mas de Boku no Hero. Mas, como nós podemos observar, a situação ainda não é nada fácil para eles. A galera ali da força de segurança fica se questionando como isso é possível, como que o Kafka pôde se levantar. Eles não sabem que o Kafka acabou retornando mais como o núcleo do Kaiju número 8. Ele agora é o núcleo do Kaiju número 8. E assim eles começam a pensar sobre que os sinais vitais dele haviam acabado, haviam se encerrado. O diretor começa a pensar que é um milagre, né? A única forma dele conseguir descrever toda a situação. Mas isso não significa que o jogo virou para o lado deles, porque o Kaiju de Meireki ainda está ativado ali, ainda está lutando e não foi derrotado com aquele soco do capítulo passado. Então automaticamente o Kaiju de Meireki já manda ali o corte que rompe o mundo pra cima do Kafka. A gente fica naquela situação, caraca, corte absurdo, voa sangue pra tudo quanto é lado. É uma situação de um quadro bem emblemático, só que o Kafka nem se mexe. O Kafka nem se mexe e a gente percebe que o poder de regeneração dele é algo extremamente absurdo. Mesmo que a força de defesa aqui, ali, né, que a galera, né, o pessoal do apoio fique em choque sobre o que havia acontecido, né, falando que o Kaiju de Meireki era muito forte, que eles não têm chance mesmo, mas quando eles prestam atenção, o Kafka já regenerou o corte. Caraca, o corte, ele chega no núcleo, ele não atinge o núcleo, mas o Kafka regenera de uma forma extremamente absurda, o que acaba chamando a atenção de todo mundo, né? Tipo, o diretor-geral fica assim, caraca, o que ele acabou fazendo? Até mesmo o Hoshina fica ali se questionando, caraca, acabou fazendo o que você fez, Kafka? Você está totalmente diferente, você não está mais como estava antes deste combate, antes de ser finalizado ali contra o Kaiju de Meireki.
Meireki. Então o Roshina começa a dizer que tem algo de diferente ali no Kafka, né? Que já é evidente que existe algo diferente. O Kafka então começa a falar, né? Começa a comentar: tô ligado, relaxa aí que eu já vou te liberar. Provavelmente ele está comentando isso em relação ali ao próprio Kaiju dentro de si, né? Não ao Kaiju número 8 por si só, como aquele núcleo que ele tinha antes, porque esse núcleo não existe mais, mas ali a força de geral, aquela galera que reuniu toda a força no núcleo relacionado ao Kaiju Parasita, né? Ao Kaiju Parasita, e fez com que o Kaiju número 8 fosse gerado, aquela força que a gente observou no combate contra o Kaiju de Meireki. E esse quadro eu achei muito legal, cara. Esse quadro é muito legal porque o Kafka parece estar liberando uma nova habilidade, um novo poder. E ao seu lado nós podemos ver aquelas criaturas, né? Aquilo que acabou sendo formado através dos humanos que morreram no combate contra o Kaiju de Meireki. Até ali a gente consegue ver aqui um rostinho, uma boca. Daqui também aqui os dois olhos, aqui uma boca. Dois olhos aqui também uma boca. Mostrando uma expressão, mostrando uma cara realmente que eles estão vindo pra cima do Kaiju de Meireki mais uma vez. Meus amigos, eu sei que o ritmo de Kaiju número 8 é um ritmo bem complicado de se acompanhar, mas enquanto nós não temos algo ali pra acompanhar com uma forma mais frequência, né, com mais frequência sim, eu recomendo vocês lerem a minha light novel. Olha só, olha só que conveniente esse anúncio. Se vocês estão procurando algo pra ler, para acompanhar, Que Haja Luz com toda certeza é a light novel pra você ler. Gente, cara, vai por mim. Não é porque o LP escreve aqui, não. É porque os inscritos estão falando que a história é boa. É uma mescla, um crossover ali de várias mitologias do nosso mundo. Mitologia grega, mitologia japonesa, egípcia, nórdica, e com toda a trama sendo fundamentada por personagens criados pelos inscritos. Cara, vale muito a pena você acompanhar Que Haja Luz. É uma história muito bacana e eu tenho certeza que você vai curtir clicando com os dois links na descrição, tanto na Novel Mania quanto também no tab. Então nós começamos um flashback do Kafka, né? Mais um flashback aqui do Kafka, pensando sobre aquele dia. Naquele dia, ele foi o primeiro a visualizar o Kaiju chegando no local onde ele estava. Ele que avisou as autoridades para o ataque que estava acontecendo na região da sua casa. Foi ele que acabou ligando para as autoridades e assim eles vieram parar o Kaiju número 8. Só que o Kafka começa a pensar, né, se naquela época ele fosse um capitão com 99% poder de combate liberado, ele teria ido para cima do Kaiju, por isso lhe ajudaria, lhe impediria que todo o desastre havia acontecido no local onde ele morava. O incrível espadachim, o melhor atirador do mundo, ou um super-herói que já derrotou 10.000 Kaiju. Aqui a gente tem uma complementação do flashback que a gente tem lá atrás, né, lá no começo da batalha do Kafka contra o Kaiju número 9. Tem toda essa questão do Kafka pensar de que ele queria ser melhor espadachim, ele queria ser o melhor atirador do mundo, que ele queria ser o próprio da força de segurança, né, o próprio soldado mais popular. Ele queria ser tudo e no final ele não conseguiu ser nada. No final ele acabou sendo ali apenas um Kaiju. E o Kafka ele começa falando: caraca, a casa que meu pai construiu com empréstimo acabou ali sendo destruída. A papelaria onde minha avó comprava figurinhas pra mim também foi destruída. O restaurante de frango frito onde minha mãe trabalhava meio período também foi destruído. O parque do povo onde briguei com as crianças da turma 3 também foi destruído. E ele começa a falar que tudo isso foi uma mazela criada ali pelo ataque do Kaiju naquele dia. Até mesmo o console de videogame que finalmente ganhei depois de implorar muito, o PS2, também foi destruído. Cara, quem não implorou pros pais, né? Quem não implorou pros pais na compra ali do PS2 é brincadeira. E também temos a gata tricolor da mina que acabou falecendo naquele ataque, o que fez com que o Kafka agisse e pensasse que deveria entrar na força de segurança contra os Kaiju. Então tudo isso faz com que o pequeno Kafka comece a meditar e pensar sobre as coisas diferentes. Mas o Kafka maior, o Kafka adulto, chega e fala para o Kafka criança que ele não precisa mais disso, que já chega disso, de ficar se sentindo assim. Ou seja, esse ser ali, essa criança dentro do Kafka, o Kafka chega e fala: já chega de ficar
ficar indo ali com pena. Já chega de você ficar com pena de si mesmo. Tá na hora da gente seguir em frente a partir daqui. Nossas escolhas, nossas ideias e os nossos objetivos. Precisamos seguir em frente a partir daqui. E assim, um acaba olhando pro outro, um acaba sendo ali, observando ali as formas como podem lutar, e o Kafka acaba dizendo que ele vai lutar de uma forma que vai deixar o garoto orgulhoso, né? Que vai deixar o menino orgulhoso que sonhava em se tornar o soldado mais popular, o soldado ali com a força liberada maior da companhia, o soldado que queria ser o maior espadachim, o maior atirador, mas o Kafka não conseguiu nada disso. O Kafka simplesmente recebeu os poderes do Kaiju número 8 e desta forma acabou ali atingindo as expectativas até mesmo dele pequeno. É muito legal esse quadro aparecendo aqui sobre o Kafka pequeno, e isso faz com que ele entenda, o Kafka entenda que as suas escolhas como adulto são aprovadas pelo Kafka pequeno quando ele apenas era um garoto sonhador, que ele pensava em todas as possibilidades, menos a possibilidade de se tornar um Kaiju, e mesmo se tornando um Kaiju, o Kafka pequeno, o Kafka criança, aprova ainda mais as suas escolhas, o que deixa o Kafka empolgado e alegre com isso. Então, tanto o Kafka quanto também o seu eu pequeno falam que eles precisam ir lá. E aqui eu vou abrir uma aspas para a gente comentar um pouco mais sobre esse assunto. Kaiju número 8, ele já tem um ritmo bem complicado, sabe? Que Kaiju número 8, se tivesse na Weekly Shonen Jump hoje, na altura do campeonato que nós estamos no mangá, na altura que nós temos essa batalha contra o Kaiju de Mereki, essas reviravoltas, esses plot twists, saindo ali pelo menos semanalmente ou a cada 3 semanas de uma folga, nós teríamos um novo hit na Weekly Shonen Jump de uma forma muito fácil, porque Kaiju número 8 também carrega a mesma aura de Black Clover, que é o puro suco do shonen, o puro suco do shonen. Só que o Naoya, ele tem enrolado um pouco no desenvolvimento e no desenrolar aqui da batalha contra o Kaiju de Mereki. A gente teve um capítulo focado, na verdade a gente teve várias construções relacionadas ao Kaiju número 8, as explicações ali sobre o Kaiju número 8, depois você tem um pouco mais sobre as explicações das habilidades, a forma ali da origem, a noção, a construção dos personagens, o ódio, a mescla ali do ódio com a ira ali dos soldados que lutaram contra o Kaiju de Mereki. Depois você tem ali a forma parasita sugando e transformando tudo no Kaiju número 8. Só que agora que você vem pra porradaria, você traz um capítulo depois de quase um mês pra focar num flashback do Kafka criança, né? Pra focar ali no flashback do Kafka criança. Eu sei que você tem que fechar esse flashback, ele é pra fechar os pensamentos Kafka lá atrás, né, da criança Kafka que queria se tornar ali o maior soldado da Força Defesa, o maior soldado ali com a popularidade, o maior atirador, o maior espadachim, tudo isso que estão focados nos capitães e nos vice-capitães que ele admira tanto, né, e que era aquilo que ele buscava quando criança. Mas em ritmo de mangá, em ritmo da história, Kaiju número 8 tem deixado a minha preocupação muito grande. Era uma história que era pra estar realmente assim explodindo, era uma história que era pra estar ali com a galera fissurada, mas o ritmo não ajuda. O ritmo realmente não ajuda, e isso está refletindo diretamente na venda dos mangás, na venda dos volumes, e é mesmo colocado ali pelo Analysit lá no blog deles de uma forma fantástica e analisando esse ponto. Então eu acho que Kaiju número 8 tinha um ritmo legal, tinha um ritmo bacana, mas de uns tempos pra cá, não sei o que acontece com o Naoya, não sei o que acontece ali com o autor, não sei se ele tá muito doente, eu não sei se ele tem dificuldades para entregar o desenho, mas infelizmente nós nunca teremos o total potencial explorado de Kaiju número 8 mediante a esse ritmo que o autor dá para a obra e também o ritmo de publicação. Eu não tô reclamando que o ritmo aqui é ruim para a publicação dele, não, cada um ali tem o seu próprio ritmo para fazer a história e tudo mais. O que eu estou reclamando é que você não pode sair de um flashback e já entrar em outro flashback para nem mostrar aquilo que nós estamos querendo ver há pelo menos 3 meses, que é a verdadeira habilidade do Kaiju número 8. É mais um capítulo que a gente tem aqui de forma a ter essa exploração, e isso não
acontece. Então, finalmente, pelo que parece, a gente viu esse quadro aqui, as características, aquilo que estava meio prendendo o poder total do Kaiju número 8, ele é completamente destruído e assim surge ali uma nova forma. Eu sinceramente não consegui ver de muita diferença assim entre a forma original e essa forma aqui. Eu tentei olhar para os quadros passados, os últimos quadros aqui desse mesmo capítulo, mas eu consigo ver que é uma referência também à capa do volume 1, a capa do volume 1 com o Kaiju número 8 entrando em cena e explodindo ali tudo ao teu redor. Cara, é um capítulo bem legal. Eu falo pra vocês, como se fosse ali um mangá semanal, ou pelo menos como One Piece é hoje, né? A cada 3 semanas você tem ali uma pausa, um foco assim. Eu achei um capítulo bem legal pra aprofundar e fechar um pouco mais o CAF, fechar ali a trama do CAF. Agora, quando nós temos esse ritmo complicado de Kaiju número 8, aí, meus amigos, aí não tem muito o que fazer. Aí é um flashback atrás do outro e a gente querendo observar, querendo ver essa habilidade do Kaiju número 8, mas não rola. Acaba não rolando, o que acaba sendo um pouco complicado e triste, né? Sobre a evolução e o ritmo triste. Eu acho que é a palavra que dá pra definir realmente ali esse ritmo de Kaiju número 8 é tristeza. Porque dava pra ser algo a mais, como eu já comentei, eu entendo esse ritmo do Naoya, pode ser ali por algo relacionado à sua saúde, algo relacionado ali à forma como ele não consegue desenvolver mais as páginas com uma certa frequência, como ele fazia no começo, mas quem paga é a própria obra, né? Quem acaba pagando ali é a própria obra, porque poderia ser o próximo disparo, o próximo tiro, né? Como eu já falei da Weekly Shonen Jump, ou até mesmo da Manga Plus, tem o puro suco do Shonen, provavelmente vai explodir ainda mais com as próximas temporadas que vão ser lançadas ainda este ano, mas nunca vai chegar, o mangá nunca vai chegar na sua total popularidade, porque a galera simplesmente evapora. O pessoal simplesmente evapora e fica ali, né, não consegue ficar esperando o próximo capítulo, assim como, por exemplo, o Black Clover tem rolado também na Jump D. É isso, pessoal. O que vocês acharam do capítulo? Acharam que o LP viajou aqui na análise, nos comentários relacionados ao ritmo de Kaiju número 8? Deixa também os seus comentários aqui, porque é extremamente importante discutir e observar o que pode falar ainda mais sobre essa história.